Vamos lá, pessoal, analisar Terrilim, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Vamos para o texto em hebraico. Nós temos Ashire, é um substantivo masculino que aí está agindo como uma interjeição. Então nós vamos traduzi-lo como que feliz é. É interessante também que esse substantivo tem a raiz de endireitar ou estar reto. Então a ideia, apesar da tradução ser feliz, a ideia é que o indivíduo é feliz por quê? Porque ele é uma pessoa reta, porque ele é uma pessoa que anda de maneira direita. Em seguida temos um substantivo masculino singular precedido de artigo definido. Haish. Ish é a palavra normal para homem e mulher é Ishá. Mas se você quiser manter essa semelhança de gênero dessa palavra em hebraico, a melhor tradução é varão, porque o feminino é varoa, bem parecido com o hebraico, né? Ish, varão, Ishá, varoa. Em seguida temos um pronome relativo, asher, depois temos uma partícula negativa lo e halar. Halar é um verbo kal perfeito na terceira pessoa masculino singular. E ele significa andou. Esse verbo é interessante porque ele transmite algo eventual. Vamos exemplificar com a vida de muitos brasileiros. O indivíduo saiu do trabalho, encontra alguns amigos e esses amigos convidam ele para ir no bar, no barzinho tomar uma, vamos zoar, vamos falar besteira, vamos zombar. Aí de repente, talvez num outro dia, o chamam de novo. Aí ele, não, hoje não dá, eu estou ocupado, eu tenho minha esposa, eu tenho filhos. E talvez uma outra vez ele vai de novo. Mas aí de repente ele para, pensa, raciocina e diz, não, eu vou parar de andar com esse pessoal. Então o verbo andou aí está falando de algo eventual, ou seja, há muita chance ainda de ele poder voltar atrás. Outra coisa interessante de se falar é que no YouTube está sendo dito o seguinte, que o verbo, por ser perfeito, deve ser traduzido no passado. E aí dá até uma impressão de que só os professores youtubianos sabem isso. Os tradutores das Bíblias cristãs, eles não sabiam que o perfeito se traduz pelo passado. É claro que eles sabiam. E por que não fizeram isso? Esses verbos, gramaticalmente falando, eles têm aspectos gnômicos. Os verbos são atemporais. É possível sim traduzir todos esses verbos pelo presente. Agora, eu não gosto de fazer, porque gramática para mim se explica. E texto hebraico se traduz. Agora temos ba'atzat, significa em um conselho de. Vamos saber se tem artigo agora. Reshaim. Reshaim são perversos. É um adjetivo masculino plural. Não tem artigo, então em um conselho de perversos. Uvederer tem a conjunção val e, a preposição de em, e é um substantivo que está no construto. Portanto, e em um caminho de Hataim, adjetivo masculino plural, significa pecadores, também não tem artigo, então não é no caminho, é em um caminho de pecadores. Lo amad. Amad é um verbo kal perfeito, terceira pessoa masculino singular. Ele significa ficou de pé ou ficou parado. Nesse caso, percebam que amad já está indicando algo mais rotineiro e também um envolvimento maior da parte da pessoa. Então é como uma pessoa quando sai do trabalho, vai para o almoço e quando vai voltar, voltou um pouco mais cedo, às vezes ele para, por exemplo, numa praça para assistir aquelas pessoas meio diferentes, apresentando coisas esquisitas e tal, seja para prender a sua atenção, para te mostrar uma novidade, para te fazer rir, então você já começa a gostar daquilo. Você para poder assistir, para poder ver todo o espetáculo. É isso que está contido em Amad. Vamos para a próxima. Uvemoshav, conjunção val, preposição B, substantivo masculino singular, construtor. Se você perguntar para um Yehudi onde você mora, ele vai dizer que mora em um vilarejo, ou Moshav. Por quê? Porque Moshav é o local onde ele habita, onde ele se sente em casa. Então, a tradução mais correta aí é em um lugar de habitação de, porque está no construto, Lexim são justamente os dito cujos aí, os zombadores, os que gostam de fazer piada de tudo, que não levam nada a sério, mas especialmente aqueles que zombam, riem da religião verdadeira, das escrituras, do nosso Criador. É um verbo, kal, particípio masculino plural. Aí você pode tanto traduzi-lo de forma nominal, substantivada, ou, como eu prefiro manter, em o lugar de habitação dos que estão zombando. Em seguida, nós temos lo, yashav. Notem que yashav
é a forma verbal do substantivo moshav. Se o substantivo moshav significa lugar de habitação, é óbvio que eu só posso traduzir esse verbo como habitou no lugar. No caso do texto, habitou nesse lugar. Vamos ver então agora como vai ficar a tradução hiperliteral e exata desse verso das Escrituras hebraicas. Que feliz é o varão que não andou em um conselho de perversos, e em um caminho de pecadores não ficou de pé, e em um lugar de habitação dos que estão zombando, não habitou nesse lugar. Para resumir, o que notamos nesse verso? Notamos que ele tem uma negação tripla. Lo halar, não andou, que é algo eventual. Depois, lo amad, que é não ficou de pé, algo mais constante. E depois, lo yashav, um alerta para que o indivíduo não se sinta em casa e, portanto, se identifique completamente com essas pessoas. E o que o escritor quer passar com isso, pessoal? Não comece, porque o pecado está à espreita. Você começa a alimentar o pecado. Como quando as pessoas alimentam aquele bichinho virtual? Então, vai alimentando, ele vai crescendo, vira um monstrengo e aí ele pode te devorar. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve e com quem você anda. Graça para você e Shalom.